Dentro do amortecedor, nós temos aquela válvula de base, aquela válvula inferior, ela aqui montada, e ela aqui já explodida, com um conjunto de arruelas de aço inox conformadas a frio, que vão permitir a passagem do fluido hidráulico da câmara reservatória, do tubo reservatório, para o tubo principal, onde a ação hidráulica existe. Já na parte do pistão, na válvula principal, é ela que faz o controle das cargas, tanto na extensão, que é na abertura do amortecedor, quanto na compressão, que é o fechamento do amortecedor. Precisamos lembrar também que geralmente as cargas não são iguais. Se você pegar um amortecedor na bancada, quando você for fazer o escorvamento, você nota que para descer, para o fechamento do amortecedor, ele tem uma carga menor do que para a abertura. Isso se deve ao fato das cargas da mola. Depois que o veículo passa por um obstáculo, quem absorve essa energia é a mola. Imediatamente após transpor esse obstáculo, a mola reage em sentido contrário e o amortecedor tem que ter uma carga maior, porque além de absorver essa energia, ela tem que frear também o movimento da mola. E quem faz o controle dessas cargas é a carcaça da válvula, onde na extensão, no fechamento do amortecedor, o fluido hidráulico vai passar por como ele tem uma carga menor, ele vai passar por uns furos que tem lá um diâmetro maior, gerando uma menor resistência à passagem do óleo. E quando eu estou estendendo, ou seja, abrindo o amortecedor, o caminho que o fluido hidráulico vai fazer é por esses furos com uma maior restrição, ou seja, os furos menores. E aí entra o cálculo dessas arruelas. Cada veículo, quando ele é montado, quando ele é pensado pela montadora, ele é pensado para que tipo de carga ele vai vir a transportar, passageiros, se ele é mais voltado para desempenho, se ele é mais voltado para conforto. Então, diante de todas essas informações, são feitos cálculos para que se chegue à carga exata do funcionamento do amortecedor. Então, como nós podemos observar aqui, cada uma dessas arruelas ela é responsável por uma velocidade, por uma frequência de velocidade, ela vai se abrir permitindo uma maior ou uma menor passagem de óleo. Então, podemos afirmar com toda segurança que o amortecedor ele não tem uma carga hidráulica linear. Ela vai variar de acordo com a frequência de trabalho, ou seja, com a velocidade de trabalho no veículo, é que ela vai determinar a carga adequada para aquela situação. Então, é aqui que a mágica acontece. É aqui que muitas vezes gera dúvida na cabeça do amigo reparador, quando vai fazer o escorvamento, ele pega um amortecedor e ele acha, poxa, esse amortecedor é mais macio do que o original, ele é mais duro do que o original, ele está com uma carga diferente. Na verdade, ali nós estamos fazendo a menor frequência, porque a velocidade que nós conseguimos fazer com a mão, ela é muito inferior à velocidade de trabalho no veículo. Além de ser inferior, nós não temos a carga, o peso de que um veículo ou que uma mola exerce sobre esse amortecedor. Então, na realidade, muitas das vezes essa checagem manual, ela não é uma checagem realista, justamente por não representar, não reproduzir o funcionamento no veículo. Então, montado no veículo é que a gente vai ver realmente se ele está funcionando perfeitamente. Essas cargas vão estar variando de acordo com a frequência de trabalho e mantendo em qualquer situação o pneu em contato com o solo e controlando o movimento de abertura e fechamento das molas e, por consequência, dos componentes da suspensão e também da direção do veículo. Uma outra coisa muito importante também, ela se deve ao fato de que o amortecedor que é mais duro, ele vai dar um maior desempenho. O amortecedor que é mais macio, ele vai gerar mais conforto. Isso, na verdade, isso vai muito com relação ao tipo do veículo para que ele foi concebido. Um veículo mais luxuoso, ele é mais voltado ao conforto. Se bem que isso atualmente nem é tanto mais uma verdade 100%. Nós vemos veículos de alto luxo com suspensões um pouco mais elaboradas, mais bem elaboradas, gerando uma maior estabilidade em função também da velocidade atingida e da esportividade da qual esse veículo pode proporcionar. Então, quanto mais, digamos assim, mais rígida, mais dura é essa suspensão,
um melhor desempenho quanto à estabilidade ele vai ter, uma maior vida útil dos componentes do amortecedor e também dos componentes acessórios da suspensão, porque ele controla com uma maior severidade o funcionamento de todos esses componentes. Já um amortecedor mais macio, ele na verdade ele até gera um pouco de conforto, né? A sensação de conforto um pouco maior, mas em compensação o desgaste dele também é acentuado porque a frequência dele de trabalho vai ser aumentada, tá certo? Então são essas válvulas aqui, né, que compreendem a válvula de base, como podemos observar, e na parte inferior aqui do quadro, da bancada, nós podemos observar o conjunto de arruelas que são montadas para montar o pistão principal. Lembrando, quando o amortecedor está em funcionamento, né, aqui dentro do tubo principal, a cada quilômetro rodado, ele vai ciclar em média 1.600 vezes por quilômetro rodado. Ou seja, aonde é que ocorre o desgaste? Como é que eu posso agora entender que esses componentes aqui, aonde é que vão se desgastar e como é que eu vou vender para o meu cliente a necessidade da troca? Primeiro falamos lá sobre a questão dos 40 a 50 mil quilômetros, aquela diferença percentual da ação hidráulica em rodas do mesmo eixo, que a partir dos 50 mil quilômetros, essa diferença é maior do que 35%, gerando um desequilíbrio. Agora nós vamos ver aqui o que é que se desgasta. Em funcionamento, o pistão vai estar ciclando aqui internamente na carcaça dele, que é uma carcaça de aço sinterizada, e que ele utiliza uma banda de teflon para vedação de 8 décimos de milímetro, né? Essa banda de teflon tem 8 décimos de milímetro, é ela que faz a vedação. Então ele imagina, vamos imaginar ele aqui ciclando, né, 1.600 vezes por quilômetro rodado, a cada 40 mil quilômetros, esse amortecedor já ocorreram bastante ciclos e já começa a ocorrer o desgaste, tanto da banda de teflon, que ela começa a se desgastar, quanto da tenacidade, né, da força dessas arruelas. Então essas arruelas também vão se desgastando, perdendo a força e fazendo com que gradativamente o amortecedor venha perdendo a ação. Primeiro, porque se houver o desgaste na banda de teflon, o óleo, em vez de passar pelo interior da válvula, começa a fugir pela parede, né? E segundo, se ele perder a tenacidade da carga dessas arruelas, também vai haver uma variação nas cargas hidráulicas. E também do tubo interno, que o seu diâmetro pode vir a sofrer com o desgaste, né? Então, quando chega essa hora e essa diferença é maior do que 35%, é indicada a troca já tratando como corretivamente no amortecedor. É exatamente aqui que ocorre o desgaste. Não é uma coisa visual, não é uma coisa que a gente consegue mostrar para o cliente embaixo do elevador, mas a gente precisa lembrar que isso aqui está voltado à segurança, né? Porque um amortecedor de baixa qualidade ou ineficiente, ele vai gerar distância de frenagem maior, né? Ele vai gerar perda de estabilidade, né? A perda do pneu em contato com o solo vai gerar perda de estabilidade e, por consequência, pode vir a gerar um atropelamento ou um acidente. Em situações de uso normal, principalmente em grandes centros, em velocidades inferiores a 80 km por hora, dificilmente o usuário vai se deparar com essa deficiência. Agora, em situações de emergência, é que realmente ele vai notar. Às vezes não sabe aonde está o problema, mas ele vai ver que numa frenagem o veículo puxa, muda de trajetória, o espaço fica maior, né? E o desgaste é aqui.